Senhoras e senhores, Meninas e meninos, bem-vindos ao Coisas do Astro. da Velha. Tadã! E connosco hoje temos uma convidada muito especial. São todos especiais, mas esta convidada é muito especial, que é a Alexandra. Bem-vinda. Olá, obrigada. Mais conhecida por Vênus em mim. Adoro esse nome. Vênus em mim. Eu, com boa balança, também gostei logo. Temos uma pessoa venusiana connosco e então achámos que era ideal falar sobre Vênus. Pois Somos é. super originais. Mas podíamos era ter convidado para falar de Marte ou coisa parecida, mas não. Isso é que era giro, não era? Já que as de Vênus falam-nos de Marte. Não, pois. Então, mas antes de mais, em 10 segundos, como é que tu chegaste aqui à astrologia? Bem, antes de mais, deixa-me-vos agradecer toda esta Isso. amabilidade de me terem convidado Obrigado, nós. às Coisas do Astro da Velha. Acho muito giro o nome, acho muito curioso. E como é que nasceu a Vênus em mim, ou como é que começou o meu percurso na astrologia? Como é que o chegas teu à percurso, astrologia? Sim, e depois o Vênus. O meu percurso na astrologia é como aquelas velhas histórias que toda a gente tem aquela cena que gostava de ir ler a Maria como tu. Muito Eu bem. era mais a ragazza. Eu também era ragazza. Ainda bem que falas nisso, porque já não me lembrava da ragazza. Eu comprava a ragazza que Para tinha ler aquela parte. não sei quantas páginas e era a última de todas, Exato. que tinha todos os signos. E eles tinham um design gráfico incrível e era essa parte que me fixava mais. Posso só dizer, não façam isto em casa. Não vão às revistas. Falem com a astrólogo. Mas eu tive que ir às revistas Pronto, às vezes é e importante. começou essa Temos que começar a ir de alguma Vamos maneira. começar em algum lado. Epá, e temos que pensar que estávamos aqui em plenos anos 90. Não Claro. havia assim tanta, Tinha para aí 10 anos. Era super tanta pequenina. proliferação. Pois, não havia. Não Pronto, havia. e foi assim que, por um lado, começou, e mesmo como estávamos a falar com a tua mãe, e que havia astrólogas que iam aos programas da manhã e que liam mesmo o mapa astral completo, e aquilo na altura começou-me efetivamente também a chamar a atenção. Mas a realidade, antes disso tudo, não é? Eu aos 13, 14 anos acho eu, que é quando nós temos que escolher a área que nós vamos Sim, estudar. somos para humanidades no ou para nono ano. ciências. Epá, eu era uma miúda muito complicada intelectualmente e a minha mãe pensou, ok, tu vais à psicóloga da escola porque ela é fantástica e ela de certeza que te vai mandar para a economia. Economia. E o meu Adoro. pai, epá, ela é uma miúda complicada, epá, eu se calhar vou levá-la ao astrólogo. E levou-me adoro. efetivamente ao astrólogo. Adoro. E sabem, quando vocês vão ao astrólogo, têm péssimas notas em inglês, a francês e a português, e o astrólogo pergunta assim, então, e o que é que tu gostavas de ser? E eu, jornalista. E se vocês me perguntarem agora assim, pá, porquê que respondeste jornalista? Hoje eu sei, porque eu tenho a minha lua em Sagitário. E o que é que acontecia? Assim, sei lá, eu não era uma pessoa que viajasse muito. E na realidade eu via, pá, o Arthur Albarrán, pá, ele andava sempre a viajar Pois por é, todo nas o lado. guerras e não sei E quê. eu ali em casa, quietinha, tenho Neptuno, Urano e a Lua em Sagitário. Hoje eu vejo que era a minha Lua que estava a responder àquele homem, porque a realidade é que eu detesto tudo que tem a ver com o jornalismo e não era muito boa a comunicar. Ele disse-me logo assim, Urano nada, Mercúrio retrógrado. E ele disse, pá, mas tu não és muito boa a línguas, pois não? E eu, como é que ele sabe? Mercúrio retrógrado. Como é que ele sabe estas ser por coisas de aí. mim? Sim. Epá, e depois ele começa a dizer, sabes, é que tu és uma pessoa que tens uma sensibilidade artística maior. E eu, ok, está bem. Olha, e tu tens muito jeito para inventar, não sei se ali ele foi buscar um bocado de Mercúrio também, inventar o que os outros não sabem e também de ver o que os outros não veem. Epá, aquilo na altura não me fez sentido nenhum, não é? Tipo, honestamente, tu estás ali com 13 anos à espera de ouvir uma coisa muito mais coerente, mas na realidade, o que é que nós achamos? E ele disse logo, olha, ela tem que seguir artes. Vou para os testes psicotécnicos da escola. O que é que deu também? Artes. Ok. Então, foi a minha salvação, não Ainda é? bem, tiveste Por um pais que te lado, porque a orientaram. astrologia houve duas referências a apontarem na mesma direção. Eu acho que às vezes é importante, efetivamente, alguns pais terem a consciência realmente que há certas tendências mesmo para os filhos irem. Agora vais-me dizer, mas tu quando eras pequenina já desenhavas muito.
Não, eu não era aquela criança de desenhar muito, mas efetivamente eu era uma criança muito criativa em tudo que era objetos, ok? Sim, Tanto que eu acabei por seguir design industrial quando estava no segundo ano de design industrial, deixo as escadas da faculdade e encontro um póster a dizer assim, curso de astrologia. E eu fiquei, Ainda bem que foste para a fez faculdade. luzes. é isto. Porque eu já colecionava uns fascículos que havia, não sei se vocês se lembram disso, da Salvate, que se colecionava fascículos semanalmente, e eu andei a fazer aquilo durante anos, não é? E aí já começava a falar um bocadinho mais do contexto da própria astrologia, mas lá está, não tinha programas para abrir mapas, não tinha nada dessa informação que as pessoas hoje conseguem encontrar isto à Já distância de faço. um clique. Exatamente. E há muitos sites, há muito bons, mas às vezes as pessoas esquecem-se que nós, há uns anos atrás, tínhamos dificuldade de ter acesso efetivamente a esta informação. Não era nada fácil. A carta astral que eu tinha era feita à mão, À foi mão. feita à mão. Sim, Imaginem, ainda há astrólogos que eu fazem, depois hoje em dia. guardei aquela carta. Quando me ofereceram, na minha festa de 18 anos, ofereceram um livro que vocês devem conhecer, que é o Guia Astrológico do Luís Resina, que na altura aquilo depois assim deu-me efetivamente para começar a interpretar, ok, ascendente touro, tal, epá, isto cada vez faz mais sentido, mas lá está, isto foi aos 18, dos 18 até à faculdade ainda andou ali uns 3 a 4 anos até começar a estudar astrologia a sério. Então acho que resumi. E como é que chegaste à Vênus em mim? Como é que cheguei à Vênus? Então, quando eu comecei a estudar astrologia, a minha professora ela dava muito valor a esta coordenada dos eixos, norte e norte-sul, e para ela tudo começava muito pelos eixos. A minha primeira professora, a Filomena, que era uma professora que vinha do Quirón, a Caldas da Rainha, dar aulas num espaço que se chamava o Palas. E pá, eu na altura eu não sentia tanto o tema do ascendente. Mas entretanto comecei realmente a ter outras coordenadas e a perceber realmente a força do ascendente, a força do regente do ascendente. E eu honestamente depois, quando começas mesmo a fazer as leituras, também para ti, lá está, é tal coisa como nós falámos há pouco lá em baixo. Quando tu usas um método, ele faz sentido. E eu pensei, não, isto faz muito sentido. E quando eu faço realmente, lá está, eu sou touro de ascendente, a regente touro é a Vênus, e depois também quando eu faço aquele cálculo, agora está-me a faltar o nome, mas aquele cálculo tradicional, nós descobrimos o Almuten, o meu Almuten também é Vênus, e eu fiquei assim, ok, já sei que é Vênus. Depois pensei assim, V de Vênus, e um amigo meu designer disse, isso é muito erótico, não me ponhas uma cena dessas. V de Vênus. Eu, pois também, é melhor não. Andei a ver vários nomes e depois assim, a realidade é que eu também gosto muito de numerologia e quando Vênus em mim chega a um resultado numerológico que eu gosto, porque eu já tinha vontade, eu ainda não trabalhava só 100% da astrologia, mas eu sabia que eu queria um nome que me resultasse, desculpem esta palavra, mas em resultados financeiros efetivos. Claro. Ou seja, não é aquela coisa de, ok, tipo... Então eu fui fazer o cálculo da numerologia para perceber a força do nome. Claro que tive N nomes e a realidade é que eu queria um que resultasse em 8 para o Money Talks também vir cá. Faz todo sentido. Sim, sabes que Faz todo sentido. o dinheiro sabemos que o dinheiro é uma expressão da energia, da troca energética no universo. E na psicologia o dinheiro é visto como o carinho, o afeto. Pessoas que têm dificuldades, é uma tendência, não é sempre assim, mas pessoas que têm dificuldades com dinheiro são pessoas que têm dificuldades com afetos. Então uma das formas de resolver a questão do dinheiro é trabalhar a parte dos afetos, ou a falta dos afetos, pois isto também pode ter uma carga hereditária em termos de heranças, enfim, transgeracionais. Mas também se pode trabalhar a partir de outras formas e a numerologia é uma delas, efetivamente, o número 8. Então, para quem não sabe nada sobre Vênus, o que é que Vênus realmente representa no nosso mapa?
E depois também foi essa parte, ok? Porque na realidade a Vênus, o comum mortal vai sempre associá-la aos relacionamentos, não é? Claro. E a realidade. Só que é assim, eu depois, se eu me puser a olhar para a minha vida, o que eu sentia é que é assim, a Vênus despertou-me tudo muito mesmo para o que é a parte estética, e estamos a falar mesmo da sensibilidade artística, de quando tu ouves uma música, de quando tu estás a pintar um quadro, mas depois também a parte da empatia e do fator humano, ok? A Vênus é isto tudo, não é? Porque ela cria realmente esta capacidade de empatia com o outro. E tudo isto era muito acerca de mim, não é? E às vezes mesmo quando eu estou a ler o mapa astral de uma pessoa, eu às vezes confesso que sou aquela pessoa que eu dou ali um bocadinho de encosto à Vênus, tá? Porque a realidade, sim, epá, é aquela parte que é muito normal que as pessoas me venham procurar para saber as questões emocionais, sim, isso é o fator número 1 quase, mas também muito o tema do próprio valor, porque a Vênus também é esse valor, como é que eu me valorizo inclusivamente, não é? E também, às vezes nesta questão, imagina, no contexto profissional, às vezes as pessoas estão só a olhar para as casas, não é? E eu sou uma pessoa que eu valorizo imenso realmente. Às vezes eu acho que há certas pessoas em consulta que elas vivem mais certos planetas por casa do que certos planetas por signo. Sim, mas isso eu nós concordo somos da linha que pensa dessa maneira. Se tiver de escolher entre saber, se eu só puder saber ou os signos ou as casas, se calhar prefiro saber as casas. Acho que é muito mais específico da pessoa. Sim. É a forma que aquele signo se vai manifestar. Sim, completamente. Então, tu quando vais ver, então estavas a dizer, quando vais ver a parte profissional, não vais só ver as casas normais, não é? Lá está, 6 a 10. E lá está, a Vênus para mim, ela também, como ela é uma manifestação um bocadinho também às vezes do próprio recurso, não é? Tipo, porque também não é só o contexto emocional, mas também este tema dos recursos financeiros, eu acabo por procurá-la em muitos sentidos. E depois é tão curioso às vezes quando eu vejo pessoas. Claro que há pessoas que não estão a viver a sua lua, claro que há pessoas que não estão a viver o seu sol. Depois, quando não estão a viver a sua Vênus, eu até fico aqui. É importante dizer que Vênus é um planeta do amor, da beleza, da harmonia, dos recursos, né? Uma balança a falar. E se não souberem qual é que é o símbolo da Vênus, boa, este. Procurem-no no vosso mapa astral. Ok. E é o planeta que rege dois signos, que são Balança e Touro. E que se exalta em peixe. E que se exalta em peixe. E que eu tenho a Vênus em peixe. E eu também. Também tens a Vênus em peixe, é verdade. Exaltada, o que é que significa para os nossos ouvintes que Sim, não sabem? isso era uma das perguntas que íamos fazer. Exaltada. Eu acho que já tiveste aqui pessoas a dizerem coisas diferentes das minhas, está bem? Sim, as pessoas dizem que a exaltação, que também é uma exacerbação da própria energia. Vá, defende lá a tua Vênus em peixe. Eu vou defender a minha Vênus em peixe, está bem? Defendo. Eu costumo dizer que é o planeta a fazer-lhe uma festa, ok? Tipo, é quase como tu, quando ela está no seu domicílio, ela está em casa. Mas imagina quando tu sais de casa e de repente ocorre muito bem, ocorre muito mal. Pose. Estás a ver? Ok, cheguei ao sítio onde eu também sou sensualona. Faço a minha parte. No topo da montanha, né? E onde é que ela fica debilitada? Pronto, onde ela fica debilitada. Frágil. É na oposição. Que é onde é em Virgem. Ok, é em Virgem. Em queda, sim. Em queda. Exilada Ela estava a falar debilitada, lá está. Sim. Onde ela fica debilitada é em Virgem. Onde ela apresenta debilitadas vai ser nas oposições dos sítios onde ela fica. O que é que isso significa para os nossos ouvintes? Que é uma Vênus, que é esta forma de amor, de expressão, né, amorosa, da harmonia, dos valores. Se está em Virgem, não tem tanta força. É isso? A pessoa não assim, consegue. Se não está, é assim, imaginemos, vamos aqui agora falar um bocadinho de todas as Vênus. É assim, se calhar nós começámos a falar um bocadinho pelo tema não dos elementos, mas também dos modos, não é? Se ela é uma Vênus cardinal, se ela é uma Vênus fixa ou se ela é uma Vênus mutável. Porque a realidade, muda, tu, por exemplo, tu tens aqui nós somos aqui duas Vênus mutáveis, não é? Peixe, a minha porque tem em leão. peixes
Quais é que são as Vênus? Adoro a minha Vênus e Leão, só para que saiba. Olha ela a mostrar-te. A Vênus e Leão. A minha Vênus e Leão na casa 5. Adoro! Estes caracóis. Adoro! Exibicionista. Invejoso. Não é só isso, é porque se eu sou balança, é muito bom para mim ter um sol, né, que é representado por esta Vênus que está no signo de Leão, que eu adoro. Eu sei que é o mais dramático, drama, mas eu associo à criatividade, às artes, à alegria. Ok. E a realidade? O que é que tem essa parte dessa Vênus? É uma Vênus que também dá uma certa iniciativa, não é? Uma certa capacidade de chegar às coisas, ok? Umas Vênus mutáveis, entre aspas, elas às vezes elas são muito elásticas, ok? Então elas vão se adaptar a relações. São devotos no amor. São devotos, é assim, eu falo pela minha Vênus em peixes, eu às vezes eu vou encaixando, e quando eu dou por mim estou a fazer a espargata dentro de qualquer coisa, estou toda torta. Porquê? Porque esta mutabilidade, não é? Porque a pessoa vai buscar esta coisa, esta capacidade de adaptação, pronto. E Vênus depois tem uma capacidade enorme sempre de ver o melhor possível nas pessoas. Uns óculos cor-de-rosa, às vezes as pessoas olham. Pode ser a pior pessoa do mundo, mas a gente vai conseguir ver, não, mas ela tem aquela característica, eu costumo colocar muito elemento devocional, não só na relação amorosa, mas em todas as relações e também na relação com o divino. Sim. Há uma relação com o divino muito forte. Sim. Com esta coisa do amor universal muito forte. Sim, mas tu vais querer salvar o mundo inteiro, não é? Pronto. Nem estamos a falar só da lua na 12, não é? Mas tem altas vantagens o Vênus em peixe, eu acho. Para já, tendo exaltada e sendo Vênus prazer, eu acho que nenhum sente tanto prazer como Vênus em peixe. Eu também vou defender essa, tá? É verdade. Mas também depende da casa. O resto do mundo não sabe o que é ter prazer a sério. Mas também depende da casa. Estamos a falar de comida, atenção, não estou a falar de mais nada. Mas não és tu que falas das casas. Mas imagina, uma pessoa tem um Vênus em peixes, mas numa casa 6. Ou seja, não é bem assim. Portanto, não é assim não tão absoluto. Uma Vênus em peixe, uma Vênus em peixe numa casa 6, essa pessoa vai precisar muito. Enquanto há pessoas que podem ter orgasmos noutros contextos, essa fica orgasmicamente feliz porque está a conseguir ajudar os outros, claro. Completamente. A serviço. Tipo, aquilo, ajudar a pessoa a transformar-se. A tua Vênus tem que casa? A minha está na casa 11. E a tua também? Não, está na 12. Está na 12. Ela está a pensar coisas. Eu também estou, mas eu não vou dizer. Mas é assim, estávamos a falar Tu és feliz nos grupos. A tua Vênus deleita-se com grupos. Sim. Sempre gostei muito do tema de grupo, do social, tanto que eu gosto muito do contexto mesmo de consulta, porque eu gosto muito de conhecer pessoas, honestamente, é uma das coisas que me dá mais prazer, é efetivamente conhecer as pessoas que vêm. É esta tal parte empática, não é? Porque eu acho que estou constantemente a trabalhar temas de empatia, embora eu não tenha, por exemplo, eu não tenho nenhuma casa do meu mapa astral a abrir com energia de balança, ou seja, para usufruir da minha Vênus eu só tenho o meu ascendente, não é? Touro. Mas a realidade, eu acho que esse tema dela estar na 12 cria toda esta vontade de empatizar com os outros. Mas falemos um bocadinho. Mas deixa-me só dizer aqui. Peixe é empatia, não é? Portanto, faz mas todo é isso que eu ia sentido. dizer. Peixe é empatia, mas a priori, uma pessoa, né, que tem tanta coisa em peixes como tu, se eu não soubesse que tinhas na casa 11, eu ia pensar. Peixinhos, só peixinhos, só gosta de estar sossegadinha nas suas emoções, mas não é bem assim. Nós não podemos criar estes. Eu gosto de estar sossegadinha em certas coisas, não me chamem assim às vezes. Não é isso. Para muitas guerras. Esta coisa de realmente os peixes não são todos iguais, nós não podemos estereotipar só em função do signo solar, porque depois há tanta coisa, não é? Sim. No teu caso, está na completamente. 11. Lá está, era o que eu estava a falar há bocado com o João, acho que não é? Porque era de género, adivinhem o signo. Eu já fui muito boa a adivinhar signos. Cada vez que eu estudo mais acerca da astrologia, não é tão fácil para mim adivinhar um signo. Mas é muito curioso, imagina, quando calha ali, uma vez era um geminiano e o ascendente, quase que dava virgem, não é?
E eu fiquei assim, bem, deixa a pessoa entrar na consulta, porque ainda por cima, às vezes, os homens é aquela coisa, deu aquela hora e não gosta que eu esteja ali com muitas perguntas antes de vir para a consulta, para ter a certeza. Pá, a pessoa senta-se à minha frente e nunca ninguém tinha feito isto. Eu tenho uma secretária à frente com os baralhos de cartas. Pá, e eu tenho aquilo, tenho elas abertas e a pessoa recolhe as cartas e começa a arrumar a secretária. Arrumar a tua secretária? Ele tem ascendente virgem, sem dúvida nenhuma. É o OCD de virgem. Arrumou-me. Olha, e não é só isso, é super mercúrio. Super mercuriano. Sim, super mercuriano. E às vezes mesmo a forma como a pessoa vem vestida, é muito engraçado reparar. Não sei se vos acontece. Isto é mais engraçado reparar quando são consultas presenciais. Porque às vezes quando é online eu tinha a pessoa num quadradinho deste tamanho, não é? Tipo, não é a mesma coisa. Agora quando são consultas presenciais... Olha, isso é um tema. É que os astrólogos que nós temos trazido cá são todos muito bons, mas todos dão consultas praticamente só online. Também dão presencial, mas é praticamente só online. E eu gosto de carne, não é? Carne, onde está a carne, onde está o amor, para mim. E fico feliz de saber que tu também dás e valorizas as consultas presenciais. Claro, não pode chegar a toda a gente. É assim, eu comecei a dar consultas, não foi logo de astrologia, porque hoje em dia nós abrimos um telemóvel e conseguimos consultar um mapa astral. Sim. A realidade é que eu tenho um diploma da primeira feira alternativa e esotérica que eu fiz, que tem a data de verão de 2003. Epá, eu era tipo muito verdinha e era só ao vivo, minha querida, nessas alturas era só ao vivo e a cores. E eu lembro-me que aquilo era uma feira de 3 dias. No primeiro dia olhavam para mim do género: o que é isto? Que ser é este estranho que está aqui com uma coisa que diz casinha do além e tem cartas de tarô e cenas? Isto é muito estranho. E a realidade, no último dia depois fiquei com uma fila de pessoas à porta, porque primeiro ninguém queria ir. Eu acho que as pessoas se interessam muito por isto, mas têm vergonha de assumir. Sim. Têm muitos preconceitos, não só autoimpostos, mas impostos pela sociedade. Então nós temos todos que caber dentro do quadradinho e depois bloqueamos-nos, a nossa expressão individual. Mas isto para te responder, ou seja, quer dizer que eu comecei sempre presencial. Qual é que foi a minha grande dificuldade? Ir para o online. Tiveste que te adaptar. Mas o que eu queria dizer com isto é que é importante manter o presencial. E voltando aqui à nossa Vênus, mais coisas que queremos saber. Queremos saber imensa coisa. Há bocado falaste sobre a nossa autoestima e valorização. Porque Vênus, para quem não sabe, também envolve muito esta questão da autoestima. É valores monetários, é valores pessoais, éticos, morais e autovalorização, autoestima. Sim. E às vezes eu até a certas mulheres, não é? Porque normalmente quem me aparece com mais baixa autoestima efetivamente é o contexto feminino, não é? Eu às vezes digo, vocês têm que se conectar com a vossa Vênus. Eu gosto muito da parte ritualística, não sei se já estou aqui malta também da parte muito bem, sim. Da ritualística, e então eu tenho muito este tema das pessoas se conectarem efetivamente também um bocadinho com este tema da energia da Vênus. Claro que depois às vezes tenho pessoas que me dizem assim: não, Alexandra, não venhas cá com histórias que acender uma velinha verde à sexta-feira quando a Vênus está boa, que isso funciona. Mas para há mim não. rituais. Que rituais é que recomendarias aqui às nossas, um ou dois, às nossas meninas? Olha, este aqui é tipo, estamos aqui, isto é um anel de cobre que tem anos. Portanto, vejam lá, tipo, eu tinha o pai de uma amiga minha de antes, aquelas instalações dos aquecimentos das casas levavam uns tubos de cobre. Sim. E a Vênus está associada ao elemento cobre, que vocês hoje em dia podem encontrar efetivamente muito aquele rose gold que existem às vezes nas pratas e no ouro. Vai buscar aqui um bocadinho a energia do cobre, mas isto efetivamente é cobre. Eu hoje em dia não uso tanto, mas este dedo também está associado aqui à energia da Vênus. O polegar? Podemos, por exemplo, estimular o dedo polegar? Sim. Porquê? Porque isto não é um monte de Vênus. É um monte de Vênus. E então isto é um dos temas
que a pessoa é uma coisa muito simples, que a pessoa pode Imagina, trazer uma com pessoa ela. que não consegue ter prazer na vida, ou que não tem autoestima, ou que está em baixo, ou que está com dificuldades em termos de valores pessoais ou também financeiros, pode estimular este dedo, né, o dedo polegar, usar o cobre, o monte de Vênus, Monte Vênus. usar Sim. coisinhas de cobre. Sim. Ok, boa, mais. Sim. O monte de Mais- Vênus mais também coisa. é desenvolvido assim como. Eu tenho curiosidade, já que temos dois Opa, Vênus eu, peixes. por, eu por acaso eu às O meu é vezes enorme. eu às vezes gosto de buscar a mão das pessoas, estás a ver? Só Eu, para às ver vezes uma, né? eu acho que eu tenho um monte de Vênus não muito desenvolvido, tá? Fico muito triste. Olha, parece que tens o cabelo dessa cor, cobreado. Honestamente, o cabelo cobreado por acaso foi mesmo uma amiga minha que, Foi coincidência. que me Não há aconselhou. coincidência. E a Não realidade há- é que porque eu tinha aquela onda, eu já vivi um bocado a minha casa 8, não é? Porque a casa 8 é mais dark, não é? Então eu achava que era cabelo preto é que funcionava. Nato. Dark side. Note. Portanto, agora não. Mas esse Agora cobre eu sou está. vibrante nas cores. Sim, está de mãos dadas em Isso fusão foi com com a a tua Vênus. Susana que. Não, já foi antes da Susana. A realidade, eu tenho uma amiga que é cabeleireira, que também também gosta muito destas áreas, e que ela tipo disse assim: olha, nós temos que te tornar mais jovem e mais venusiana. Pumba! Puma, E eu, e calhou bem. Olha que eu até nada me estou se a engana, não há, sentir. não há. Olha, mas eu podia dar aqui mais rituais para a malta, né? Escalda-pés para tranquilizar a parte hormonal. Escaldas pés, às vezes tão simples como efetivamente tu passares um creme no teu corpo, é uma forma de Automassagem, né? autocuidado muito forte, e, efetivamente. Sim, há pessoas que fazem isto quase que do género. Não é? Às E é vezes é tudo a aquela correr. coisa de tu estás-te a tocar, estás a aceitar o teu corpo, estás efetivamente a criar aqui um contexto de harmonia. E às vezes até mesmo, eu vou-vos dizer, às vezes tem pessoas que marcam a consulta e porque eu quero saber da minha relação. Aí eu digo sempre que primeiro a tua relação é contigo, porque é muito aquela história Sim, não há que o enquanto outro. vocês não tratarem do vosso Claro. ascendente, nunca vão conseguir chegar ao vosso descendente. E eu sou esta pessoa que enfatizo um bocadinho neste tema, que é Claro, assim, tudo o amor próprio. não vale a pena tu estás só a querer saber do outro e a minha relação com o outro. Pá, vê como é que está a tua relação contigo, Contigo. não é? E eu própria tenho uns desafios fortíssimos de Claro. Vênus no meu mapa astral e já passei aqui por Ainda alguns. bem, porque também te dá estrutura para ajudar outras pessoas. Mas é sempre, trabalha em ti e o resto vem. É sempre assim. Há uma parte que sim, É. claro que às Trabalha em vezes ti e o depois, resto vem. depois podes olhar para certos mapas e lá está. E estares ali a pensar assim, "Fogo, esta pessoa vai ser mais, às vezes mais difícil, não desafiante. é? Ou mais desafiante E para também ter esta aqui." relação, não é? Da falta eh, de processamento de emoções, esta falta de amor próprio, de falta de integração relacionada com doenças, não é? O desenvolvimento das Completamente, doenças. E por isso este amor também é muito neste sentido, de honrares a tua vida, de trazeres mais saúde para ti, pá, e para viveres na plenitude que vieste cá para ser. Sim, Que bonito ver a Sim. Vênus desta maneira. yeah. Eu gosto muito de Vênus. Claro. Sabes que eu tenho um estúdio de yoga chamado Yoga and Harmony? Harmony, harmonia. completamente É venusiano. Venus. Completamente Completamente venusiano. balança Venus. Completamente balança. E sim. tem um coração. Pois, olha, o meu logotipo símbolo tem de Vênus coração. também tem um coração. Também tem um coração. Pois, Ok. claro. Tipo, e aqui tens a cabecinha da Vênus, que é como se fosse o próprio símbolo da Vênus, mas eu também queria chegar ao coração das pessoas e o V de Vênus vem nesse Ah, tens sentido um V. de ser o coração, de chegar Bonito. até elas. O meu também é assim meio circular e esta coisa também do amor universal. Sim, Claro, completamente. Tinha que ser. Este tema de cuidarmos dos outros, não é? Mas é importante nós olharmos para a Vênus também para percebermos essa nossa capacidade de nos ligarmos. Eu estava a falar, ia começar a falar desta Vênus, das Vênus mais fixas, que realmente é o carneiro, é o balança, é o caranguejo Os e é o. cardinais. Como? São os cardinais. As Sim. fotos Os cardinais. cardinais, sim, os cardinais. E a realidade, e o Capricórnio, pá, às vezes estas Vênus, elas são Vênus que se permitem a dar um passo, a ter uma iniciativa. Vais dizer, uma Vênus em caranguejo. Pá, às vezes eu acho a Vênus em caranguejo, ela tem muita dificuldade, eu acho que não se apaixonam com muita facilidade. As pessoas que vêm à minha consulta e que eu sinto isso é que às vezes
E depois também quando se apaixonam, aquilo é quase para a vida toda, não é? É quase para a vida toda. Mas, às vezes esta iniciativa é esta coisa de aceitar que eu vou dar espaço e vou deixar esta pessoa entrar, sabes? Às vezes há um pouco este tema que eu sinto um bocadinho em relação a estas Vênus. Eu sei que a Vênus em Carneiro tem sempre má fama por ser a oposição da Vênus em Balança, mas às vezes são aquelas pessoas que chegam ao pé de mim, não, isto tem que avançar agora, e depois digo assim, pois, Há aquela impulsividade. às vezes isto não vai, eu não estou a ver que isto seja já, ainda falta aqui um bocadinho de tempo, ficam ali Uma capazes de impaciência. me engolir, É para ontem. porque é tudo para ontem e já está feito e já começaram e já está aqui na ação. Quais é que são aquelas Vênus que vocês sentem assim mais empáticas das vossas experiências, ou seja, quais é que vos procuram mais? Eu, por causa de vir aqui, achei super piada, porque fui ao meu ficheiro e fiz uma média, tipo, que era para perceber mais ou menos. E eu cheguei a uma conclusão que eu fiquei triste. Então, Porque eu pensei assim, pá, eu de certeza que as Vênus que me procuram mais são as Vênus em peixe. Note. Pensei eu. Não. Eu juro-vos que eu pensei Só em isto. balança. estás enganado. Não, foram as últimas da escala. As do E eu bem fiquei. peixes. Eu fiquei do género. Vênus em peixe não me procura, eu não Mas sou uma menos inspiração procura. para elas. Eu estou a que procura mais. Fiquei impressionadíssima, mas eu depois fiz esta reflexão. Mas se calhar é porque já não precisa. São as de carneiro, porque elas querem que eu lhe dê a resposta Precisam da tua para ajuda. o amor já. Gente, estás a ver aquela coisa já. Não é só por isso, é porque precisam da tua ajuda, né? Tens o oposto, Pois. os em peixe, precisam da tua paciência. Não sei, às vezes é aquela coisa das respostas rápidas, por isso é que elas podem, porque querem saber mais Sim, rápido daquele sim, contexto. sim. Fiquei eu a pensar nisto, não é? Foi aqui uma reflexão. Mas depois também me procuram muito as Vênus em Leão, são as Leão e Gêmeos, ficam ali quase que a dividir o mesmo pódio. Às vezes é muito giro a malta de efetivamente Vênus em Gêmeos, que é do género. Eu começo a olhar para o mapa astral e começo a falar com elas, tipo, e já cheguei a dizer assim, porque havia ali coisas também relacionadas, podem ser Vênus em Gêmeos, mas temas também ali de casa 13, e houve uma vez que eu soltei assim qualquer coisa, se calhar quando começou a falar com ela ao telefone, e a pessoa, como é que sabe que eu falava com ela ao telefone? É porque eu trabalhava numa empresa e eu ligava para este sítio e aquela voz, Alexandra, aquela voz criava uma sensação dentro de mim. Eu vi que pronto, isto é mesmo a cena da Vênus, a Vênus em ar, não é? E de haver Vênus aqui em uma Gêmeos. casa, de haver Neste caso, aqui, em Gêmeos. neste caso em Gêmeos, sim, e haver aqui este tema, é que foi mesmo assim, Então apaixona-se pela voz, essa. completamente. Mas E não é por assim falar, todas. né? Tens de É por falar falar, imenso. tem que falar imenso. Tem de E como é falar que seria uma imenso. Vênus em Aquário? Tem que, a Vênus em Aquário, eu acho que Apaixona-se é por assim, pessoas diferentes. por pessoas diferentes, mas também tem que haver aqui esta coisa. Se a pessoa tentar controlar um bocadinho a Vênus em Aquário, ela. Vai-se andar. Precisa de muita liberdade. Sim. Já que estamos a E falar. eu costumo dizer também, às Vênus em Aquários, elas. Muitas características aquarianas, eu às vezes acho que. Well, sorry. Sorry, not sorry. Mas tu tens uma Vênus em peixe. Está Pá, tudo bem. Não, Podes é só falar que mal estamos de a falar Aquário à das vontade. Vênus em ar, Sim. portanto é bom as pessoas Sabe, mas eu ouvirem agora e saberem. eu estou a lembrar aqui de alguns casos tipo com Vênus e às vezes com alguma coisa em Aquário. Não são pessoas que se apaixonam com muita facilidade. Uma Vênus em Aquário às vezes tem que haver quase que aquele tal espírito humanitário, e a pessoa está dentro de um grupo e que tu começas a ver que crias conexão com essa pessoa. Não é logo linear uma paixão incrível. Às vezes tem que haver ali quase que conteúdo. É mesmo o oposto do Vênus e Leão. Tem de ter ligação mental. Então, mas faz aí mas- o ligamento. Estávamos a falar, já falámos de várias, falta-nos falar de Vênus e Capricórnio. Há muitos Vamos temas agora- que falámos, Opa, mas mas se formos olha, falar todas, depois não temos tempo. Depois Já não temos já estamos tempo, a ficar é verdade. apertados. É verdade. Melhor, entretanto. Mas pronto, mas imaginem se nós formos aqui para os signos de fogo, não é? Porque tu tens uma Vênus em fogo. As Vênus de fogo são as de Carneiro, Leão e Sagitário. Elas são mais efusivas, mais entusiastas e ficam
tipo, perdem-se ali naquela coisa de Crepitam, mas também crepitam, depois, é uma mas alegria depois muito às vezes depois é aquela coisa, de repente a pessoa deixa de ter brilho, grande. já foram passear para o outro Como lado. chega, Também vai. tem um bocadinho esse tema. Se nós fôssemos a falar aqui agora um bocadinho das Vénus Em terra. de terra, imagina que às vezes é muito agir quando nós apanhamos um casal que imagina que, ok, ele tem uma Vênus, olha, de leão, como tu, e que gosta de exprimir, estás tão linda hoje e não sei o quê. E aquela mulher vai ter uma Vênus em Virgem, ela vai-lhe buscar o casaquinho, ela vai nutri-lo e vai cuidar dele, mas não vai dizer amo-te durante 25 minutos, não vai ter essa. Então é muito engraçado quando as pessoas se vêm queixar ao mesmo tempo. Pois eu faço isto e ele não entende. Não, ele não entende. Ele entende se tu disseres tu és uma bomba, eu adoro, tu és lindo, ok? Às vezes é esta coisa, aquele homem com a sua Vênus em Leão vai querer efetivamente Outras ter coisas. ali o seu egozinho afagado um bocadinho, pronto. Estamos aqui a falar das linguagens do amor. Há das várias linguagens do amor. E há vários casais que não se entendem precisamente porque não compreendem nem a sua própria linguagem nem a linguagem do outro. Nem a linguagem E é do tão outro. importante a comunicação e como a astrologia também pode responder a isto. Completamente. Tentar compreender como é que é a linguagem do amor da pessoa que eu amo e a minha própria e depois ir para o encaixe. Sim, sim. Eu tenho uma consulta que é mesmo para essa parte, que depois utilizamos técnicas como tu conheces, não é? Porque tu gostas muito da área relacional, não é, João? Certo. É incrível, ok? Eu também gosto Sim, muito umas dessa, são mais de dessa toque, parte. outras são mais de palavras, outras são mais do olhar, da presença, outras são de fazer coisas para a pessoa amada e como forma de expressar o seu amor também é tão E mas especial. a de ar precisa completamente. Espaço. Até mesmo lá está, uma Vênus em balança. Ela pode não estar todos os dias com o Loved Ones, mas se todos os dias aquele Loved Ones mandar uma mensagem, uma coisinha qualquer de ar, não é? Comunicação, às vezes são capazes de alimentar aquilo durante N tempo, mas esta tal comunicação tem muito impacto, inclusivamente para o desenvolvimento daquela questão emocional, ou não é? Tipo, enquanto lá estávamos, paz de terra, tem um sentido muito, muito mais prático, é de género. Ok, vais sair com um homem que tem uma Vênus em Touro e que não seja agarrado ao dinheiro. Porque está, depois há aqueles taurinos mais agarrados também. Estou a brincar. Não É verdade, é verdade. E ele depois acha de não, eu vou-lhe pagar a refeição, se não for agarrado. Porque há aqueles agarrados que às vezes fazem logo ali a conta ao milímetro. Vamos dividir o dinheiro do almoço, não é? Vamos dividir aos o dinheiro do cêntimos. almoço. Pronto, vamos dividir, é isso. Estamos a falar aqui. Mas é muito giro, não só para os namorados, mas para os amigos também. Eu tenho aqueles amigos que querem dividir tudo ao pormenor. E eu sou muito mais liberal, do género, fica mais ou menos, pronto. E eu não compreendia quando tinha amigas que queriam dividir o dinheiro das coisas até aos cêntimos. Eu ficava um bocado perturbada, porque eu não fui educada assim, mas se calhar a astrologia explica, se calhar pela Vênus desta pessoa. Sim. Sim, há várias coisas que podem apontar para isso, né? Sim, Pode não sim. ser Depois pelo também Vênus. pode ser também Não, podem ser outras coisas, a claro. causa 2 dela Não, também, mas dessa pode ser pessoa outras também coisas. pode ser assim. Se tiver um Mercúrio assim proeminente, também vai claro, ser querer ser também pode muito mais muito rigoroso. direitinho. Sim, Ou mesmo se por acaso Saturno. tem, a pessoa em questão tem. Olha, então estamos a falar de Vênus que está no seu caminho normal. Às vezes elas andam um bocadinho para trás. É assim, Retrógrados. querem Acontece. falar da Vênus, da Venus Star Point? Yes, Que just a eu- little bit like Eu acho que também something. foi esse ponto também que ainda me fez apaixonar mais pela Vênus, não é? Porque eu sempre adorei estrelas de 5 pontas, não é? Quando eu tive a minha parte mais dark, não é? E depois nunca? quando eu venho a descobrir que realmente esta jornada da Vênus, que tem retrogradações em média de um ano e meio, e quando ela retrograda, e há desenhos efetivamente e filmes na internet que dá para Desenha uma estrela. perceber que ela efetivamente desenha uma estrela. Eu sou tão espiritual que eu às vezes eu penso-me assim:
Penses como se fosses uma estrela. Em Desenhas uma estrela. pentagrama, né? Pentagrama. Portanto, Esta é isto também é nova. uma forma de conexão com Vênus, tá? Mas Adoro. há um pentagrama para programar e outro para Desprogramar. desprogramar, e também as pontas onde nós começamos o pentagrama também tem aqui Já alguma visualizei aí ciência. um pentagrama desenhado em cobre. Então, mas a realidade, e também é muito interessante e curioso este tema da Venus Star Point. A tua Vênus é uma Vênus como a minha. Por exemplo, nós agora estamos na fase em que, ao final do dia, nós conseguimos ver Júpiter e Vênus, porque eles estão quase aqui a fazer a conjunção no céu. Bom. E a realidade é que ela está a ser uma Vênus estrela da tarde, não é? Ok? E quando nós temos uma Vênus estrela da tarde, quer dizer o quê? Quer dizer que o Sol, porque lá está, nós sabemos sempre que o Sol nasce a este e ele vai se colocar a oeste. Então, quando a Vênus faz a conjunção ao Sol, lá está, ou ela vai ultrapassar o Sol e ela aí passa a ser uma estrela da manhã. Há alturas que ela não está mesmo visível, isto lá está, são mais questões astronómicas, como vocês sabem. E então, as pessoas que nasceram com Vênus estrela da manhã, quer dizer que, por exemplo, no teu caso, tu és uma pessoa que tens o teu Sol em balança, ou seja, quer dizer que o teu Sol está à frente da tua Vênus, porque a tua Vênus é do signo de Leão, ok? Então quer dizer que o que é que se vê primeiro? Vê-se primeiro, se nós estivéssemos a seguir a ordem do zodíaco, nós primeiro víamos essa Vênus de Leão e depois é que iríamos ver então aquele Sol de balança. Então quer dizer que na realidade tu és uma Vênus estrela da manhã. Exato. E as pessoas que são Vênus estrela da manhã, Como tu como nós, e eu. ele não, O João não. Eu não. nós somos pessoas que somos mais de projetar e andar para a frente. Às vezes podemos ser mais, por um lado, um pouco mais inocentes e mais livres, porque é tal tema do estrela da manhã. É mais inexperiente, ok? Então até podemos ser mais emocionais. As Vênus estrelas da tarde, portanto, crianças que estejam a nascer agora, nesta altura do ano, estão a nascer numa Vênus Depois. estrela da tarde. Então são pessoas que gostam de temas às vezes um bocadinho mais sérios. Isso é fácil de vocês também observarem no vosso mapa astral. Ou seja, por exemplo, aqui O João. o João, ele é aquariano, ou seja, o Sol está em Aquário e a Vênus dele depois vai estar em Peixes, Está que é à o signo, frente. que é o signo do zodíaco que está à frente. Então, estas pessoas que têm a Vênus à frente do Sol, normalmente elas têm uma característica efetivamente de olhar para a relação de um ponto de vista mais sério, mais estruturado, mais envelhecido, porque é uma Vênus estrela da tarde. Mais maduro. Ok? Mais maduro, não é? Somos pessoas muito à frente. Mas Não. sentes a tua Vênus assim ou não? Por curiosidade. E Isso sentes é uma perspectiva interessante. Talvez, sim. Sim. Eu, por acaso, vendo de fora e conhecendo-te há tantos anos, eu acho que sim. Acho que tens uma Vênus super estrela da tarde. Sim, já meio noturna. E pá, ainda por cima está na casa 12, não é? E Pronto. sim, a minha claramente é da manhã, porque eu preciso muito de liberdade. Yeah. Opa, mas às vezes é assim, eu já cheguei a estar em conversas e às vezes são essas, assim como nós estamos aqui à conversa, não é? E já cheguei a estar, imagina aquelas reuniões que a tua amiga te convida, mas afinal convida um grupo de amigas lá para casa e é só um jantar de mulheres e de repente estão todas a queixar-se de alguma coisa e eu invariavelmente, pá, havia uma que se estava a queixar, que queria, pá, eu quero curtir com os homens, quero me divertir, pá, casada há anos, não é? Eu quero me divertir, pá, eu vou sair e eles querem logo ter uma relação séria comigo, assumir um compromisso, o que é isto? E eu já, certeza que tens uma Vênus em Capricórnio. E porque ela também já me tinha dito que era escorpião e tu sabes que a Vênus anda sempre ali, mais ou menos próxima. Sim, nunca se não sei o quê. afasta mais de 48 certeza que tens graus. uma Vênus em do Sol. Capricórnio. Vamos abrir um mapa astral dela, que ela nem sabia o que era isso. E pumba, Vênus em Capricórnio, tipo. Opa, é Pelos engraçado. comportamentos está para ver. É Nós tivemos giro. aqui um convidado, o Rosa, que falámos sobre os relacionamentos. Como é que ele dizia? Que as mulheres procuravam Marte nos homens Sim. e os homens procuravam a Vênus na mulher? Como é que era? Diz muita gente, digo eu também.
Sim, é um dos fatores de pontos de atração, né? Uma das ideias é que os homens procuram isto, hetero, procuram o Vênus e a Lua, e as mulheres procuram o O Sol e o Marte Marte. exatamente. E depois há mais coisas, há o descendente. Como é que tu vês isso? essa Epá, mas questão eu também não sei se já foi aqui que eu ouvi, porque há pessoas que às vezes, eu não sei se foi com ele, que eu por acaso, em relação, por exemplo, ao tema da Lua, por acaso agora desvendo aqui um bocadinho de Vênus, eu às vezes mulheres, imagina, acontece-me imenso, imagina uma mulher que tem Lua em balança Hum. e encontra um homem em balança, a realidade, normalmente ela é mãe dele. Uhum. Ela ou paga-lhe as contas e ela depois, Ai, confere. Eu tenho uma amiga assim. essa mulher depois fica com uma frustração e ele não me vê Como mulher. como mulher. Exatamente. Mas o que esta teoria diz é o contrário. É que a Ele? mulher deve procurar o seu Sol, não é a sua Lua. Pois, mas lá está. E o homem é que deve procurar a sua Lua. Pois, mas ele foi procurar a lua dela, não é? Mas ela não, se sente. Sim. Ela é que tem Mas a é lua o em oposto. balança. Ela tem e uma ele- é o oposto. balança, mas qual é que é o Sol dela? Ela é. Agora já não lembro, Neste mas caso isto é um escorpião. exemplo. Neste caso é escorpião. Mas eu noto muito isso, lá está. Eles vão buscar a lua, mas depois às vezes tratam-nas como mães e elas não gostam. Não, mas deve buscar é a Lua dele, não é a dela. Ah, Dela não ok, interessa, ok, a Lua ok. dele. Portanto, se a Lua dele for em Carneiro e ela for Carneiro, então sim, faz sentido. Ok. Agora, a Lua dela ser balança para ele, não interessa a Lua dela. Ou melhor, interessa, depois interessa para Interessaria outras mais. Interessa, não é? A Vênus. Pronto. Todos esses contextos Ou interessam. seja, para ti. Às vezes quando a pessoa chega ao pé de mim e diz, ah pá, olha, ele é deste signo. Ah, pá, eu digo logo, olha, isso para mim é pouco, tá? Pronto. Ou tu Não, já sabes o mas isto- ascendente. Mas agora isso depois toca aqui num ponto interessante, né? Porque fala-se muitas vezes na importância, numa sinastria, de uma conjunção entre Sol e Lua. É o ex-libris da É a sinastria. conjunção Mais importante. quintessencial entre o Sol e a Lua de uma pessoa e da outra. Mas depois dizem muitas vezes que idealmente, costumam dizer isto, que idealmente deve ser o Sol do homem com a Lua da mulher. Porquê? Porque isso corresponde mais aos papéis típicos tradicionais de cada um, do homem ocupar as calças com o Sol. Porque se for ao contrário, dizem que se for ao contrário, muitas vezes já há homens que não se vão sentir bem, se for a Lua deles com o Sol delas, mas eu, Claro. na minha Autoestima. ótica, é exatamente isso que deve acontecer. Deve ser ao contrário. Sim. Deve ser a Lua do homem, porque é isso que ele procura numa mulher, que representa Sim. mulheres para si, tem a ver com a sua imagem de mãe, aliás, em termos freudianos faz Sim. todo sentido. Sim. E o homem, e para a mulher, procurar o seu Sol. E depois, quando acontece isso, lá está, se sente menos confortável nesse papel, que pode ser um papel mais feminino na relação, talvez, mas se calhar é isso que é necessário. Sim. Que é o homem desenvolver esse lado feminino através de uma relação harmoniosa com alguém que Isto claramente compreenda esse é seu um lado Vênus feminino. um Vênus E em vice-versa, peixe a falar. e a mulher desenvolver o seu lado masculino também, porque encontra o seu Sol. Eventualmente. no outra pessoa. Sim, eventualmente. Como é que tu vês aqui a questão da Vênus nas relações? Opa, é assim, eu quando eu estou a olhar para o mapa na generalidade, eu gosto de ver todos os pontos, vou ter que ser honesta. E a realidade eu olho muito para a questão elementar, o elemento das coisas. E por exemplo, opá, muito este factor. Mas, opá, um exemplo, eu vou dar o meu exemplo porque é o exemplo que eu conheço melhor, não é? Mas é assim, eu sou uma pessoa que tem ascendente de touro, descendente de escorpião. Sou peixe, com Vênus em peixe. Portanto, estamos a falar novamente a oposição de peixes, vamos buscar outra vez virgem. Eu tenho, desde criança, aconteceu isto por acaso, mas eu desde criança que eu olho mais para as pessoas da energia da terra. Porque a realidade, ou da água, eu sei lá, imaginem que é vocês, eu lembrava-me que tenho Vênus em peixe, eu tinha sempre paixões platónicas, desde os meus 5 anos, tá? Imaginem. Então, havia um miúdo na escola primária, coitado, ele até fugia de mim porque eu era, não era muito engraçada. E eu achei imensa piada, porque eu não me lembrava do signo daquela pessoa, porque passado uns anos vejo alguém a dar parabéns àquele rapaz. E eu fiquei assim, claro, um signo já na infância. Já vinha de trás. Já vinha de trás, já estava lá. É assim, epá, e não é nada contra, mas eu, por exemplo,
eu noto que tenho muita dificuldade de empatia emocional, lá está, com pessoas de energia de ar, não leves a mal. Mas pronto, é assim, os meus pais são balança, eles vivem comigo diariamente, mas as nossas energias são um bocadinho Não é diferentes. tão direto, não é? Não é tão direto. Pronto, Claro. então eu vejo que, por exemplo, sei lá, se eu olhar Bacana. para mim, eu nunca tive uma atração por uma pessoa geminiana. Passa o Johnny Depp, lá está, e é platónico. E tá? é excepcional. E também adoro a Lady Gaga, que é geminiana. Pronto, Mas, pá, se calhar até tenho uns gêmeos que eu gosto. Vá. mas lá está, de acordo com essas tais regras de pontos de atração, realmente não há nada no teu mapa que te puxasse para Para o ar. outro lado, para ar ou para Para ar. fogo. Claro. A minha lua, depois Para eu acho que fogo, ela mas vai buscar. sim, A lua tem fogo, o Sagitário. Sim, sim, mas para A o lua ar é não. fogo. Eu acho que depois os fogos eu já consigo. É mais Mas eu fácil. sinto que o ar, pá, também não sei se Que depois. bom, ainda bem, são coisas que tens de trabalhar, ainda bem. Precisas Sim. muito de nós, estás com uma coelhinha numa balança, isto é maravilhoso. Há aqui uma sinergia. Mas depois é assim, tudo olha, bate certo. Não, eu tenho muitos amigos Mas aquário. pelo menos estimulamos o teu Mercúrio. Completamente. Mas Pois tens eu tenho Mercúrio muitos em amigos ar. aquário e geminianos também. Lá está, eu tenho um sol na casa 11, portanto eu tenho um bocadinho de toda a gente, né? Mas Sim, noto um bocado isto até mesmo. E quando tu abres também um mapa, de certeza que realmente tu tens, lá está, um sol que é fogo, pá, e depois um ascendente que é água. A realidade é que aquela pessoa é um bocadinho mais fluida neste tema das próprias. Porque eu acho que efetivamente eu adoro todo o mapa astral da malta, mas realmente esta cruz fixa. então são Yeah. tendências que nós acabamos por ter, não é? Yeah. Eu tenho Yeah. muito fogo e muito ar e para mim é mais fácil o oposto. Yeah. Não, mas tu não Quita. sentes isso, por exemplo, lá está, tu tens um ascendente, tu estás a repetir esta característica que Sim, eu estou a dizer, porque tu sim, é tens isso, é exatamente igual, só que é no oposto. Pronto. Mas depois temos as casas. E eu tenho Sim, e muitas as casas de casas- água. Lá está, Eu tenho muitas casas de água, impacto. por isso acaba por haver mais empatia. Sim. Mas então vamos avançar. Temos de fechar, sim. Acho que pronto. Já falámos um pouco Falámos das um bocado de tudo. perguntas Sobre Vênus. Só para fechar, há bocado tocámos na retrogradação, mas depois acabaste por não explicar. O que é que Na tu achas que retrogradação. acontece quando Vênus fica Fica retrógrada? Ou para retrógrado. pessoas que têm a É Vênus sim, retrógrada no é mapa. assim, Já estávamos nasceram a assim. falar aqui deste ponto da retrogradação. Às vezes há muita gente que vem com aquela história, ok, quando o Mercúrio está retrógrado recebes contacto de pessoas do passado, mas olha, eu também vejo muita gente que quando é a Vênus retrógrada, aquilo é mesmo tipo, epá, é uma cena quase kármica. Então, e pessoas que nascem com a Vênus retrógrada, não é? Pois. Porque não é assim, nascermos com o Mercúrio retrógrado, porque é assim, às vezes as pessoas esquecem-se um bocado deste tema, porque é assim, o Mercúrio é o famoso senhor das retrogradações, mas todos os planetas ficam retrógrados, com exceção da Lua e do Sol. Eu não me canso de dizer isto às pessoas, porque depois fica tudo muito estressado. Pá, mas isso afinal fica retrógrado? Fica, é assim, tu nasces com Marte retrógrado, é mais não é tão comum, porque ele fica retrógrado 2 em 2 anos. Nasces com uma Vênus retrógrada, também ela só fica retrógrada de 1 ano e meio a 1 ano e meio. Uhum. E como é que isso se pode Nasces com expressar? Mercúrio retrógrado, pá. É 3 ou 4 vezes por ano. Sim, é durante mais 3 a 4 tempo, vezes por ano, sim. portanto, olha, acontece. Mais tempo. Agora, estas pessoas às vezes que nascem com o tema da Vênus retrógrada, pá, e agora eu já começava aqui a entrar no outro esquema, que é o esquema das progressões. Sim, Hum. sim. Pá, e pessoas que estão a vida inteira com a Vênus progredida retrógrada. Pois. Aquilo é super kármico. Pá, eu já tive alguns temas assim, porque isto são aquelas pessoas depois. Eu na minha consulta, eu normalmente faço a minha primeira consulta envolve a leitura do mapa, com os trânsitos, alinho ali um bocadinho com a numerologia, porque eu gosto de ver os pontos que ligam o teu mapa astral com a própria numerologia. Eu gosto de fazer Sim, o match. sim. E depois ainda faço tarô para aquelas perguntas do imediato, porque há pessoas muito ansiosas e que tu estás-me a dizer que eu só daqui a 3 anos é que eu vou encontrar o amor da minha vida, e eu, pois é que está aqui nos trânsitos, eu quase consigo comprovar por A mais B que sim. E as pessoas não gostam de ouvir isto. Ok. Então, mas numa Vênus retrógrada, dirias que são relações mais kármicas, é isso? Sim, mas imagina Pois. que ela depois em progressões ela está sempre retrógrada. E que pessoas que conselho saem mais poderias dar cedo. a uma pessoa que tem Vênus retrógrada? Por exemplo? Sim, isso consegues, mas a realidade é que ela Mas que cria tipo de ligações. conselho é que lhe podias dar?
Que recomendação uma pessoa A pode- realidade é assim, vai depender muito onde é que aquela Vênus está a fazer retrogradação e efetivamente em que contexto é que Claro. vai estar envolvida. Mas a realidade é que estas pessoas ligam-se muito às pessoas no sentido de elas deixam a porta entreaberta. Imagina que tu queres acabar uma ok, relação. Já percebi. E eu às vezes digo assim, essa relação não é para ser mesmo. E elas mantêm a porta, está ali na soleira da porta. Eu talvez sim, talvez. Acaba, mas não acaba. Vai, mas não vai. E depois está sempre envolvida Um pé quase com a dentro, um mesma pé pessoa. fora. Estão sempre Mesmo, a e olhar não, para trás. Fecha ciclos. não, e a realidade é que às vezes está com uma pessoa numa condição. Às vezes há umas que é plena e que é mesmo tipo a conexão kármica e que se encontram e que a pessoa está no mesmo nível que ela. Mas há outras que às vezes estão agarradas àquela relação que já passou há 3 séculos e meio E ainda continuam, não é? e que o outro está a tirar a partir dessa situação, não é? Energeticamente. E olha, e para concluir, se houvesse assim algum conselho que pudesses dar em termos de como é que cada pessoa poderia melhorar a Vênus nas relações ou algum conselho para a Vênus nos relacionamentos amorosos? Às vezes é mesmo perceberem qual é que é a qualidade. Às vezes fazer este entendimento de qual é que é a qualidade da minha Vênus e qual é que é a qualidade do outro. Isto eu estou a dizer em que signo é que está. Porque é assim, às vezes nós não sabemos efetivamente a data e a hora, mas a Vênus, se vocês souberem efetivamente que a pessoa que nasceu naquele ano, naquele dia, naquele mês, mesmo não sabem o ascendente, porque aí é o que vai-vos trazer a hora, vocês já conseguem perceber onde é que está aquela Vênus daquela pessoa. Basta irem a um site, ou se tiverem dúvidas podem me mandar uma mensagem, que eu sou aquela pessoa, às vezes demora a responder, mas respondo, para perceber efetivamente onde é que está a Vênus do outro, onde é que está a minha Vênus, e perceber como é que é aqui essa linguagem das duas, porque ela às vezes tem uma forma diferente de se manifestar. É assim, a minha Vênus em peixe, às vezes ela está sempre à procura da aprovaçãozinha do outro. Tu ainda gostas de mim, não sei o quê. Yes, I am that person, ok? Que lindo! Que lindo! Epá, e sei lá, o meu namorado, ele tem uma Vênus em carneiro, ele tipo Sério? está sempre a dizer, está sempre a exprimir, e eu depois assim, epá, eu não sou tão expressiva, a minha linguagem é um bocadinho ao contrário. No da fundo é dele. compreenderem como é que são as vossas Vênus, as vossas formas de amar ou até de melhorar a vida financeira, do valor próprio Sim, 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 se nós somos. e ver como é que isso se manifesta na relação e também compreender melhor o outro. Sim. Como é que o outro se manifesta na relação. Para Sim, criar mas é mais assim, encontro. pá, mas às vezes, sei lá, Vênus com muitos desafios, sei lá, a gente nem falou de aspectos. Nem vamos insertar esse episódio, não é? Porque isso é senão não outro acabamos. episódio. Claro. Porque a Vênus mal aspectada também às vezes dá-nos um pano para mangas. Olha, mas disseste aqui uma coisa muito importante, que eu acho que foi a mais importante de todas, que é a melhor forma de manifestarmos a nossa Vênus, independentemente dos lugares onde ela está nos nossos mapas astrais e dos trânsitos, é o amor próprio. É o Completamente. autocuidado. Porque não há relação se as pessoas que estão na relação não estão neste equilíbrio, neste amor. E, portanto, até os conselhos que deste aqui foram muito importantes e pessoas que estão bem, que estão luminosas, que se sentem bem consigo, são pessoas que contribuem mais para o mundo e que ajudam mais os outros. E que essa luz faz o outro se aproximar dela. Sim. Às vezes, quando eu esta semana Eu não tive busco, eu atraio, não é? eu tive uma rapariga com uma Vênus em balança que não tinha assim maus aspectos até. Só que, pá, pronto, se a gente falar do resto, ela lá está, muita coisa em escorpião, ascendente, caranguejo como em Capricórnio. It's not so easy as much. Se a pessoa entrou na consulta, ela era assim. Olhava para baixo, coitadinha. E nem sequer me olhava na cara quando eu comecei a dizer, mas tu tens uma Vênus espetacular. Se líamos, ela no final ela até já tinha crescido em cima da cadeira. Tipo, é isto. Porquê? Porque ela estava completamente na sombra. Claro. E eu disse, pá, mas tu tens que vibrar na tua luz, estás a perceber? Quer dizer, agora. Então, uma Vênus que vibra na sombra, como é que seria? Uma Vênus que não é capaz de se olhar ao espelho. Eu própria já tive imensos problemas de autoestima, portanto, sim, eu sei que há muitas mulheres que passam por isto diariamente, ou que não querem olhar para o corpo delas. Começamos a entrar em temas que também são mais sensíveis profundos, nesse sentido. E profundos. Mas é real, isto é real, isto acontece. Sim. Isto acontece, mulheres, mulherio. Mas os homens também têm Vênus, calma, estamos a falar das mulheres, mas os homens também têm Nós temos. este aspecto, não é?
Parece que o homem vive Vênus dele no sentido mais prático, não sei. Pois, E talvez. são mais expressivos. Lá está, às vezes eu vejo homens com uma excelente Vênus e que eu acho que eles são muito talentosos, às vezes algum deles, é mesmo nessa parte de fazer dinheiro, ok? É incrível, mesmo, completamente. Então, Vamos às perguntas da velha. Vamos às perguntas da velha. Pronto. Sabes o que é que te espera? É que nós já A velha é muito curiosa estamos e ela sem tempo. veio lá do astro e portanto ela tem muitas perguntas Já para te passámos fazer. de 1 hora. Então vá, qual é o teu signo favorito? Rapidamente, uma resposta rápida. qual é que é o meu signo? É assim, eu, por exemplo, em consulta, eu costumo dizer muito isto. Não, esquece. Que Tem é? um signo favorito. Oh, teu. eu vou dizer até ao fim. Eu costumo dizer assim, Olha a carneira, se olha eu a não fosse, se eu não fosse peixes com ascendente touro, costumo dizer em consulta que eu gostava de ser Sagitário com ascendente alguma coisa ou ascendente Sagitário com o sol em alguma coisa. Já se nota uma certa preferência por Sagitário. Mas eu sou feliz porque tenho a lua em Sagitário. Felizmente. Ok, então o teu signo favorito? Eu gosto da energia. É o Sagitário. O Sagitário simpatizo. E o com planeta Sagitário. favorito? Pá, o meu planeta favorito é efetivamente a Vênus, mas eu também gosto do Júpiter. Vênus e Também gosto do Os Neptuno. benéficos. Porquê que será? Eu sou peixe, não é? Tipo, Faz então todo sei. sentido. Claro. Casa astrológica favorita? Casa astrológica favorita é sem dúvida ou a 10 ou a 11. Eu gosto muito da 10, honestamente. Boa. E qual é o signo que gostas menos? Então, é assim, eu tenho o sol em peixes, não é? Vocês não estão à espera que eu vá dizer que há um signo que eu não gosto. Então, a realidade é que eu crio sempre muita empatia com as pessoas e eu já vos expliquei, eu sinto muito como eu tenho ali 2 casas intersetadas, que é efetivamente o Carneiro e que é o Balança, e como eu tenho também Saturno e Plutão em Balança, eu dou-me bem com essas pessoas, mas eu sinto que há às vezes um desafio, ok? Não é que eu não gosto deles, mas da é onde minha... tu Carneiro sentes, e não é? balança. Esse Carneiro e eixo. balança, o eixo, não é? Se fosses um planeta, qual serias? sem dúvida que seria a Vênus. Pronto. Qual é o signo que achas mais inteligente? O signo que acho mais inteligente, eu tenho de dizer que eu fico sempre muito deslumbrada com as pessoas que têm assim o Mercúrio, vamos lá, os geminianos, eu acho que eles são inteligentes, aprendem tudo à primeira. Estás a ver? O Mercúrio em Aquário também é um Mercúrio muito bom, mas eu noto muito esta coisa que agora, é assim, isto quase que eu vos pergunto, estamos a falar de que género de inteligência? Este tema da inteligência intelectual, eu às vezes gosto de trabalhar com uma pessoa que esteja efetivamente um Mercúrio em Virgem, é que ela vai-me organizar. Eu tenho! Na casa 6! Porque é aquela coisa que é assim, Mas está retrógrado. dá jeito. Está retrógrado, amigas. Ok, eu tive um colega de trabalho que ele tinha o Mercúrio em peixes, retrógrado, e eu enquanto ele vai procurar, o senhor chama-se Gonçalo, e eu fui para o guia procurar o nome Gonçalo. Eu não vos conto onde é que estava o nome Gonçalo, tá bem? Era o último nome, era o segundo, era Carlos Gonçalo. Com sal. Estava com sal. Estava em C de casa. Mercúrio em peixe retrógrado. Pá, pronto. Eu percebo, eu também conheço casos Eu desses. por acaso conheço um caso assim. Eu conheço. Signo com mais mau humor. Eu acho que um caranguejo com mau humor É complicado. é complicado. Concordo contigo. Também acho. Alinhadíssimas. Acho que é complicado. Qual é que achas que é o mais dramático? Opa, eu aí, é assim, Signo mais dramático. eu vou-vos dizer, eu até tenho uma brincadeira com as minhas próprias consulentes. Desculpa, que esta vai direta no coração. Mas eu às vezes, quando eu vou ter consultas, e que eu já tenho muita confiança com as minhas meninas, com a Vênus em Leão, e que eu digo assim, hello Drama Queen, how are you? Portanto, sorry, mas é É o assim, leão. para mim, o Leão é o Sol drama. em Leão, mas a Vênus em Leão. Ah, ok. A Vênus em Leão. E a lua em leão. E a Lua em Leão A também. lua em leão é pior. também. Uma Opa, lua em leão é terrível. opa, Desculpa, mas é é assim, muito pior. Só eu tenho drama. uma amiga Como a minha. Vênus, uma lua em leão. Meu Deus. Tu não estás a perceber. Não, uma Vênus, não. Lá em casa As somos minhas- eu e o meu irmão Zé a ver quem quer ter mais atenção. Ele tem lua em leão, ele ganha sempre. Opa, mas não sei, a Vênus em Leão, o caso não é assim tão mau, mas elas trazem-me um verdadeiro holocausto. Drama. E depois eu chego lá e digo assim: olha, e se tirarmos este tema e este?
Isso até está bom, eu. Mas isso não se aplica só no amor, aplica-se a tudo. Então, qual é o signo mais divertido? O signo mais divertido, efetivamente, eu aqui vou um bocado para os signos de. Eu acho que os de fogo são muito animados. Vá lá, recebi algum ponto. Estou a ganhar São pontos. muito animados. É assim, a realidade. Eu estava a dizer que os carneiros desafiam-me, mas depois às vezes é assim, empurram-me para coisas que eu depois animo. Percebes o que é que eu quero dizer? Porque a realidade eu sou uma energia um bocado parada. Imagina, sou touro ascendente, depois sou peixe. Epá, eles atiram-me um bocado Sentes para que a este tua tema lua da, te salva, da não é? felicidade. Pois é esta coisa que eu acho que sabem tirar partido, ou são dançarinos e eu fico ali, epá, eu não consigo dançar assim, eu fico logo assim, tipo, olha, Expressam-se, não é? completamente, eu gosto. Pronto. Eu tenho muito fogo no meu mapa. Yeah. É um desequilíbrio. Não é bom, pá, é assim fazes a adoro festa. Mas Eu é adoro, é feliz. assim, eu adoro ir a festas organizadas por pessoas que têm uma energia mais fogo, porque eu já sei que aquilo vai ser tudo levado ao mais alto nível, tipo, temos que dançar, temos que fazer a festa e vamos para cima da mesa, e vamos para cima da coluna, tipo, É um bocado completamente. Eu quando saí à noite, mais jovem, tinha uma amiga minha que era capricorniana que namorava com um leonino. Quem é que subia para cima da coluna? E quem Era é que ele. fazia? Era Epá, e era uma loucura completa. Qual é o melhor signo para Vênus no amor? Pronto, eu agora Já vou ter sabemos que- a resposta, eu vou pá. puxar a brasa à Vamos ter nossa rápidos, sardinha. vá, bora lá. Eu vou puxar a brasa à nossa sardinha, Puxa. esta Vênus em peixe. Tcharam! Mas é assim, eu acho uma Vênus em touro, das minhas consultas, eu também acho uma Vênus muito segura emocionalmente. Também acho. Também Concordo. acho interessante. À ok? semelhança da Lua em Acho Vênus. mais A interessante Lua do é- que a Vênus em balança, porque eu às vezes vejo pessoas com a Vênus em balança que estão sempre, lá está, nesta Para agradar. coisa Tem mais do movimento. agradar, sim, etc. Sim, é diferente. Qual é o melhor signo para Marte? Na cama. Opa, isso aí eu vou ter que dizer a verdade. É assim, na realidade, eu estou aqui na onda do Martin Carneiro. Yes, Gostas? Martin yes, Carneiro? I like it. Que Mas gostas? eu acho que os Martes, e por exemplo, até se eu estiver a falar de uma mulher numa consulta, ou uma mulher com o Marte em Escorpião, uma mulher com o Marte em Carneiro, ela mais facilmente vai expor a vida dela sexual, porque ela abre-se comigo e é capaz de Sim, ter... tem menos tabus aí, não é? Estão mais Sim, à vontade. Sim. Gostas mais no teu mapa astral? No teu próprio mapa? Eu acho que efetivamente é a minha casa 10. Eu vou dizer a casa 10 porque ela realmente ela é composta e Tens lá fala muita de mim. coisa, não é? Sim, eu tenho o Mercúrio conjunto à parte da Fortuna em Aquário, tenho a Vênus em Peixe, tenho o Sol em Peixe, tenho o Marte em Peixe. Tudo na 10. Na casa 11, corrigi-me. Então casa queres 11. dizer, eu estava a achar Eu estranho. queria ter a casa 10 cheia destas coisas todas, malta. Então gostas Sim. mais no teu mapa é a tua casa 11. É E a o que minha é casa que 11. gostas menos? O que é que eu gosto menos? Mercúrio Opa. retrógrado. É assim, eu tenho uma quadratura muito exata da Vênus ao Urano. E tenho Urano dentro da casa 7. Não é a cena mais fantástica para os relacionamentos. Então, durante muitos anos foi uma cena que eu... É exata a quadratura. É exata. Acho muito giro o que estás a dizer. Também Porque tenho quadratura, essa não é fragilidade exato. é que faz-te boa naquilo que tu fazes para ajudar os outros. Tu estás lá. Já viste? Sim. Estás a usar tão bem a tua fragilidade. Que bonito. Olha, se pudesses... Sou eu. Sim. Se pudesses mudar alguma coisa no teu mapa, o que é que mudavas? Eu tenho uma casa 6 um bocadinho tricky, não é? Tipo Saturno, Plutão. Eu tornava-a mais leve. Okay? Tipo o quê? O que é que lhe tiravas? Epá, se calhar tirava de lá. Mas depois vão dizer assim, então Tiravas colocavas lá O problema o do Saturno e o Saturno. Plutão. A Epá, eu explicação. tirava-os da equação completamente, estou a brincar, mas vá. Mas eu acho que isso durante muito... Isso, E o Júpiter também lá está. Júpiter está, não me chateia. Pode estar lá à Pronto, tá vontade. bom. Júpiter Não, sei não se me é fixe. chateia. Agora, efetivamente, Plutão e Saturno. Saturno não é a coisa mais Muito chatos, simpática. pá. Então, e se pudesses mudar alguma coisa nos nossos mapas, o que é que seria? Claramente, no vosso, desculpem, eu vou ser esta pessoa. Tá lá. Diz. E nós já sabemos. Ah. A roda é o nosso carneiro. Não. Eu até não me chateia assim o ascendente carneiro, mas agora o vosso Plutão conjunto ao descendente, Pois é. eu acho que Hardcore, tirava de hardcore. lá esse tema. Ok. É hardcore, é verdade. Salva-nos. Alguém que nos vai salvar. Não, é. E Vamos fazer um ritual.
conjunto ao nos livrarmos descendente disso. e ao Saturno, E a Saturno. em É oposição isso. ao É ascendente. oposição ao É ascendente. Plutão Percebes, e Saturno. amiga? Completamente sim. Percebes? Sim. Estão a perceber Eu aí em olhei e casa? pensei logo assim, ui, está bem, Estou não a é perceber aí em ruim, não, casa? não é mau, mas é um É bocado intenso, profundo, relacionamentos é muito intenso, intensos. completamente. Onde os outros completamente. acham que não está a acontecer nada, nós já estamos a isto, sentir não é tudo. fácil. Então, Alexandra, olha, onde é que a gente pode encontrar? Onde é que as pessoas te podem encontrar? Conta-nos lá. Olha, eu queria dizer uma coisa, Alexandre. É uma das pessoas que escreve para o Almanaque Espiritual, que eu recomendo sempre. Portanto, podemos Porque tem encontrar várias a Alexandra coisas. no Almanac. Alexandra Costa fala da astrologia, numerologia, as fases da lua e as mandalas e traz conselhos muito bonitos. Pá, eu recomendo sempre imenso isto aos meus alunos. Mais. Pronto, lá está. Encontram-me nas redes sociais como Vênus em mim, também no meu site venusemim.pt, e estou por aí, não tenho canais de YouTube, nada dessas coisas, mas é Instagram. Essencialmente eu estou no Instagram. E tens lá os contactos todos, não é? Do Face, desculpa. sim. E as consultas do tanto WhatsApp. fazes presencial como online. Não é? Sim, presencial. Já houve aquela altura em que eu ia de carro para os sítios, entretanto eu tenho um espaço que é no Bom Barral, aproveitam, dão um pavão com a família, uma parte da família vai passear ao Buda Heaven, a outra pode ir, imagina que são crianças, o marido vai com as crianças, pode ir ao parque e vocês vêm à minha consulta, mas a realidade é que isso às vezes acontece. Já tive uma pessoa a sair daqui de Coimbra, A sério? a ir ter comigo de autocarro e depois ela disse, eu quero ir de manhã à sua consulta e à tarde eu vou a pé para o Buda Heaven. Eu vou lá levá-la de carro. É que ainda são para uns 8 quilómetrozinhos da minha casa. Alexandra, com a sua sensibilidade, aposto que ajudas muitas pessoas. Fico Sim. muito feliz por isso. Sim. Ok. Alexandra, obrigado por nos trazeres Vênus cá. Obrigada eu por me deixarem vir libertar aqui a Vênus em mim. Ainda bem que Maravilhosa. libertaste, espalhaste Vênus aqui por todo lado. Espalhaste muito amor, adorei de conhecer-te, Muito amor, adorei falar gostámos sobre muito. este tema, que é o Obrigada, tema do meu Ainda sol. fizemos mais 3 episódios só sobre isto. Porque isto dá muito pano para mangas. Dá muito. Conversas para- infinitas aqui Completamente. com a Alexandra. Ok, obrigada, Alexandra. Obrigado. Obrigada. Senhoras e senhores, meninos e meninas, que isto tenha sido tão bom para vocês como foi para nós. E? Fiquem bem, sejam felizes e que os astros vos acompanhem. E a velha também. Já acabou.